Você quer mudar de vida e provavelmente já tentou várias vezes, mas sempre acaba voltando para o mesmo lugar. E por isso eu decidi testar um plano simples por 7 dias, para ver se realmente é possível sair desse padrão. Porque o problema, ele não é a falta de vontade e nem a falta de capacidade, mas sim o jeito que você está tentando mudar. Então, por isso, durante esses 7 dias, eu tentei fazer de tudo para conseguir, né? Então, eu só foquei no que realmente faz a diferença. No primeiro dia, eu percebi uma coisa muito clara. Eu queria mudar a minha vida. Eu queria resultado muito rápido. Mas continuava começando o dia do mesmo jeito, errado, por assim dizer. E por isso, a primeira mudança foi simples. Parar de começar o dia no automático. Então, como assim automático, Gustavo? Nada de você pegar o celular assim que acorda. É uma tarefa bem difícil hoje em dia. Nada de já entrar em distração, mas começar o dia com alguma intenção diferente. Então, pensar no que realmente importa. Por isso, o dia ele já começa diferente. No segundo dia, eu percebi que o problema não era falta de tempo, e sim um excesso de distração que eu tinha ao meu dia. Então, eu sempre tentava fazer muitas coisas, ao invés de cortar o que não importava. Por isso eu comecei a eliminar atitudes ou hábitos, por exemplo, menos redes sociais, menos coisas inúteis, um pouco de mais foco. Isso já começou a mudar completamente a minha produtividade. Não vai ser fácil, é um caminho bem difícil, é bem complicado se começar a ter essa mudança de hábito. No terceiro dia, eu entendi algo que ninguém fala, mas você quer evoluir e quer ser mais disciplinado, mas depende de motivação. E por isso qualquer dia ruim acaba te derrubando, qualquer pequena ação acaba te frustrando. Então eu parei de depender de vontade e criei um mínimo obrigatório. Então mesmo sem vontade, mesmo cansado, fazia o básico. O básico todos os dias, o básico não precisa ser perfeito, mas feito, né? Por isso eu não quebrava o ritmo. Tem que fazer, tem que fazer. No quarto dia veio a parte assim mais desconfortável para mim. Eu queria resultado, eu queria crescer, mas eu evitava coisas difíceis. E isso estava me mantendo no mesmo nível. Por isso eu comecei a fazer o que realmente eu estava evitando. A parte difícil que você evita, mas que tem que ser obrigatória. Então, mesmo sem vontade, mesmo desconfortável, porque é isso que gera a evolução. E aí, já no quinto dia, eu percebi que eu estava consumindo demais. Mas o que você estava consumindo, né? Então, eu estava consumindo muito conteúdo, muito vídeo, muita informação, que acabava me frustrando, acabava deixando a minha cabeça com vários pensamentos, várias dúvidas, questões, e isso dava uma sensação que eu não estava progredindo. Por isso eu inverti isso, né? Então, menos consumo, mais ação, mais foco. Isso fez muito mais diferença do que qualquer teoria que você vê por aí, conspiração que você vê nos dias atuais. E no sexto dia, eu comecei a perceber um padrão nas minhas atitudes, o que eu queria mudar, o que eu estava tentando, mas o meu ambiente ele continuava o mesmo. Então é aquela história que a gente fala que se você continuar no mesmo lugar, vão ser as mesmas distrações, os mesmos hábitos. Por isso eu ajustei o ambiente. Claro, não é fácil somente se mudar de casa, mudar de ambiente, mas eu deixei mais difícil fazer o que me atrasa, mais fácil fazer o que me ajuda. Isso mudou completamente. Então você pegar e, sei lá, você tá com o seu notebook ali, que você fica distraído, você pega e deixa em outro lugar, não sei, alguma coisa assim. Porque agora eu não dependia só de força de vontade, sabe? E aí já no sétimo dia eu percebi a maior vontade de todas, né? Quando você quer mudar de vida e acha que precisa de algo grandioso, algo divino, mas na verdade são as pequenas ações. Pequenas ações repetidas todos os dias. Então, você gerar mudanças, menos que seja pequena, todos os dias, mudanças diárias. Por isso, a mudança não acontece de uma vez. Ela vem ao longo de um tempo, ao longo de um período. Ela acontece aos poucos, mas de forma consistente, você consegue alcançar o seu objetivo. Depois desses 7 dias, eu não virei outra pessoa, não vou vir aqui mentir para vocês, mas
Eu quero dizer que eu fiquei melhor, eu fiquei mais consistente, eu fiquei mais focado, com mais controle. Isso já muda completamente o meu estilo de vida, o que eu quero, meus propósitos, e porque agora você começa a entender o caminho, a entender aonde você quer chegar, essa visualização. Você para de se perder, para de desfocar. Então, se você quer mudar de vida, pare de tentar fazer tudo de uma vez. Então, você tem que focar e distribuir direcionado ao seu objetivo. Mas também você tem que parar de continuar fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Por isso, começa simples e ajustando o seu dia, né? Então, a dica que eu dou é cortando o excesso, fazendo o básico bem feito e repetindo, porque você, com essas pequenas ações e pequenos ajustes que você vai fazendo durante os dias, você chega no final, não é sobre ter intensidade, é sobre você ter consistência. E isso é o que realmente muda seu estilo de vida, muda as pessoas ao seu redor, muda o ambiente. E se você quer sair dessa média, quer sair da rotina diária que você tem, realmente não vai adiantar nada você ficar só reclamando. Eu sei que é muito difícil nos tempos atuais, e sempre foi, na verdade, uma pessoa que não tem oportunidades ou não teve, mudar assim 7 dias em uma semana, né? Mas a questão que eu quero chegar, e a lição que eu quero dar com esse vídeo, que não se trata de 7 dias. Eu coloco isso, eu trago essa questão para realmente você entender a lógica por trás do que eu venho abordar aqui, que é muito mais reflexiva. Então, é uma lógica que eu digo assim, você não quer mudar de vida, porque se você quisesse, você já estaria tentando. Eu sei que é muito fácil falar uma coisa dessa e é difícil fazer uma ação, né? É difícil você lá na prática realmente fazer o que eu falo, né? Mas quando você quer uma coisa e se sente pressionado por ela, você tenta mudar a cada dia. Então, você tem dia após dia para fazer essa mudança. Espero que de alguma forma eu tenha auxiliado nesses conselhos e tenha aberto sua mente em relação a isso. E a frase final que eu deixo aqui para vocês é que não pare de tentar. Tente dia após dia, semana após semana, ano após ano, porque se você está aqui e ainda mais às vezes se sente perdido, é porque você tem um objetivo, né? Às vezes se sente perdido, se sente derrotado, mas a questão é você só se sente isso porque você tem uma expectativa, tem alguma coisa que você quer alcançar. Então, não desista, alcance esse objetivo, por mais que demore muito tempo. E às vezes também muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que elas querem, mas não por falta de vontade, como todo mundo diz, só a falta de vontade. Mas se você tentar ser um pouco melhor a cada dia, em busca do que você quer, você lá na frente vai ser muito diferente de quando você começou. Então, meu conselho é não desista. Por mais que esteja difícil, não desista, porque é exatamente por isso que eu criei esse canal. Pra gente poder fazer esse crescimento junto, em público, e realmente sair da média. Você poder usufruir do seu conhecimento, usufruir das questões do mundo, da sociedade, e realmente ajudar outras pessoas. Então, se você gostou do conteúdo, curtiu esse vídeo, compartilhe para o seu amigo que precisa ouvir esses conselhos, compartilhe para familiares, curta e se inscreva no canal, que é o mais importante também, que eu sigo trazendo e posso ouvir os seus comentários aqui embaixo e trazer mais novidades e vídeos mais aprofundados. Valeu, meu nome é Gustavo Rocco, estou por aqui.